Olá, bom dia. Uma manhã fria, no finalzinho de maio, né? A gente vai lidar um pouco hoje com o metabolismo de aminoácidos, dando aí uma complementação do metabolismo energético que nós temos visto ao longo das nossas últimas aulas, né? Então, nós já vimos desde o início, quando nós, de fato, começamos a discutir um pouco essa questão da contextualização, né, a questão do metabolismo energético sendo iniciado pela internalização da glicose, e posteriormente nós olhamos para esse processo, para esses mecanismos, de tal modo que eu acredito que já tenha ficado claro a compreensão de que o metabolismo dos carboidratos, de fato, eles acaba formando o eixo principal do metabolismo energético. Quando a gente fala do metabolismo energético e subcompartimentaliza nos metabolismos, nos demais metabolismos, né, das outras macromoléculas, como é o caso dos lipídios, né, como vocês viram na aula passada, e também agora das proteínas, a gente começa a perceber que essas reações são complementares ao metabolismo da glicose. Então, quando a gente exerce um papel de metabolizar, né, de exercer a capacidade de transformar, de transformação de moléculas, a gente acaba fazendo com que nós tenhamos um eixo principal do metabolismo, onde o principal substrato é a glicose, o principal produto, ao final de todas as reações, as subcompartimentalizações, né, que a gente já discutiu, os subgrupos, né, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, o nosso principal produto é o ATP. É lógico que dependendo da demanda, dependendo do contexto onde essa célula está inserida, nós temos então a possibilidade de fazer alguns desvios, né, sobretudo de algumas moléculas que nós chamamos de moléculas-chave desse processo, né, como é o caso da glicose 6-fosfato, dando origem à glicose 1-fosfato, né, e a partir daí chegando à formação do próprio glicogênio, né, como um dos substratos principais da formação do glicogênio. E aí, fazendo menção ao glicogênio, nós temos uma maquinaria particular, né, de proteínas e enzimas, né, que transformam moléculas em produtos, substratos em produtos, né, e isso a gente tem que já ter isso no nosso radar, para que tenhamos essa compreensão global, né? Acho que a questão é a gente ter uma ideia do que de fato essas reações representam, qual a importância desses mecanismos, né? Para que a gente tenha um olhar depois para a fisiologia e traga uma compreensão para aspectos bioquímicos, né? Aquelas reações que ocorrem dentro da célula. A gente nunca pode falar de bioquímica sem fazer menção à fisiologia, porque a própria fisiologia é o próprio contexto dessas células. A contextualização, que é algo que eu tenho falado para vocês com bastante... Estou repetindo muito isso, né? E acredito que tenha ficado clara a importância da contextualização. E a contextualização da célula nada mais é que a própria fisiologia. É a maneira como a célula tem a capacidade de olhar para fora, né? Ela consegue olhar para fora, para o compartimento extracelular, através de sinais, através de receptores de membrana que ela consegue então ter essa sensação, né? A célula não enxerga, a célula ela sente. Ela sente através de receptores. Então, esses sensores, né, esses receptores, esses canais, eles acabam fazendo com que nós tenhamos essa capacidade de interação dinâmica com a fisiologia. Então, nós temos uma aliança muito grande entre fisiologia e bioquímica, garantindo respostas às necessidades do organismo e, ao mesmo tempo, caracterizando a complexidade da vida, né? E quando a gente tem a integração desses tecidos, né, que é talvez na fisiologia a principal razão de um processo evolutivo para seres, né, indivíduos multicelulares. Então, eu preciso fazer com que moléculas sejam encaminhadas. Eu preciso fazer com que moléculas cheguem em outros destinos, que não aquelas que estão do meu lado numa sinalização paráclida. Eu preciso fazer com que algumas moléculas sejam sinalizadas nas diferentes células, né? Para que tenhamos um comportamento, para que tenhamos uma resposta. E essa resposta, né? A bioquímica ela se concentra muito na resposta. Ela se concentra muito na maneira como esse sinal chega e como esse sinal ele é reconhecido pela célula. A bioquímica nada mais é, agora aqui filosofando um pouquinho com questões bioquímicas,
A bioquímica nada mais é que um processo de compreensão da fisiologia, né? Então, eu consigo compreender a fisiologia através de bioquímica. Essa compreensão da fisiologia leva esse sinal até o núcleo, né? Na maioria das vezes, levando a uma mudança fenotípica. Então, o que nos leva, a gente vê isso desde muito cedo, né, na escola, que o fenótipo é quando a gente tem o ambiente alterando o nosso genoma, né, a ativação de genes específicos. E é nesse momento que a gente acaba tendo uma resposta, de fato, uma resposta imediata, né, essas variações do ambiente, essas variações fisiológicas nesse nosso contexto, que a gente está tratando aqui de mamíferos superiores, estamos tratando aqui do homem. Então, nós temos aqui a capacidade de fazer essas interações, de fazer essas respostas e estabelecer mecanismos importantes através da bioquímica. Então, a bioquímica, se alguém um dia perguntar para vocês, durante a longa caminhada que vocês terão, não só aqui na universidade, mas posteriormente durante a profissão de vocês, né, que aqui eu estou falando especialmente para um público da medicina, mas essa aula se aplica facilmente nos demais cursos das áreas biológicas. Haja vista que a nossa disciplina é uma disciplina que abrange um conteúdo básico, e esse conteúdo básico é igual para todos os cursos das áreas biológicas e da saúde. Se um dia alguém perguntar para vocês o que é bioquímica, né, eu acho que a gente tem que trocar a cara de espanto, o olhar de espanto, por um rosto de compreensão, por uma sensação de compreensão. E essa sensação imediata, de fato, nos levou a uma compreensão da importância da bioquímica. E o que é bioquímica, né? A gente tem falado muito nisso. Bioquímica é a capacidade que a célula tem de se contextualizar, poxa vida. Então, eu tenho a fisiologia, que é extremamente importante, e que está de mãos dadas com a bioquímica. A fisiologia e a bioquímica, elas andam de mãos dadas. Uma não seria nada sem a outra. Então, eu preciso, para que leve esse sinal, essa compreensão para as células, eu preciso de sinais, eu preciso ter a compreensão desses sinais, e para isso, de modo bastante repetitivo, já que nesse início dessa apresentação, eu declaro para vocês que a bioquímica, de fato, é a consequência da fisiologia. Isso chega a ser até bonito, se a gente parar para pensar, né? Porque é quando a gente tem duas disciplinas com conjuntos de conteúdos que, embora em princípio pareçam tão distantes, mas na verdade eles estão muito próximos. E é dessa maneira que a gente tem que enxergar o organismo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, tudo isso acontece de modo bastante dinâmico. Então eu preciso olhar para esses processos de modo dinâmico. Eu preciso ter essa compreensão. Não acontece a fisiologia para depois acontecer a bioquímica. Quando eu falo em fisiologia, os hormônios, as moléculas já estão sendo sinalizadas enquanto estão sendo produzidas, né? São produzidas, liberadas, sintetizadas e liberadas, né? Durante um período de tempo, mas à medida que isso está alcançando as células, a resposta já chega, né? E para ter essa resposta imediata das células frente a essas variações fisiológicas, né? Frente a essas variações contextuais, a gente tem cascatas de sinalização celular. Olha como as coisas elas se encaixam, né? O nosso curso hoje, o nosso módulo tratando de célula, ele tem que estar encaixado, né? Os conteúdos eles se complementam, independente da área da concentração, se é bioquímica, biologia celular, histologia, né, genética. A gente tem que ter essa noção do acontecimento dinâmico e tudo ao mesmo tempo. É lógico que didaticamente a gente acaba separando, isso é bastante prudente, mas a compreensão tem que ficar nesse sentido que encontremos a compreensão da célula como unidade funcional da vida, a unidade funcional que tem a capacidade de contextualização, né? Quando a gente fala de metabolismo de proteínas, né, relacionado principalmente à questão dos aminoácidos, síntese da ureia, né, a gente vai ter um pouco desse processo acontecendo de modo específico. A contextualização ela está acontecendo, ela precisa acontecer e as células de fato o fazem. Ao mesmo tempo, eu preciso oferecer estruturas, né, macromoléculas, que respondam talvez de modo específico a esse conjunto de reações, cuja transformação acaba estabelecendo a resposta, cuja transformação acaba estabelecendo a necessidade ou a capacidade de ofertar produtos dessa transformação que a fisiologia está requisitando.
né? E eu preciso tomar cuidado nessas respostas, no caso do metabolismo das proteínas. Por que eu preciso tomar cuidado? Porque eu estou lidando, quando eu falo de aminoácido, poxa, aminoácido, monômero das proteínas, né, do polímero proteína, em princípio, uma estrutura extremamente estável, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a fazer a desconstrução do aminoácido, eu acabo liberando alguns grupamentos, sobretudo o grupamento amino, que ele é extremamente reativo, e eu não posso circular grupamento amino livremente. Porque por ser reativo, eu acabo causando problemas graves, né? Tem uma toxicidade extremamente considerável. Eu não posso transitar, eu não posso levar ao veículo, levar isso de fato livre no veículo, no sangue, né? No nosso principal tecido conjuntivo, né? Em relação ao transporte. O sangue é um tecido conjuntivo especializado, acho que vocês já viram, ou vocês terão essa informação mais adiante, mas aqui eu estou dando um spoiler das aulas de histologia, né? O sangue como um tecido conjuntivo especializado, ele é capaz de levar, de transitar, de veicular, né? Eu não posso fazer esse veículo chegar nas células de modo livre, eu não posso deixar isso livre do sangue, porque é extremamente tóxico, porque ele é reativo. Então, eu preciso criar ferramentas, eu preciso criar instrumentos de veiculação do grupamento amino, e para isso eu faço uma síntese. Eu faço uma síntese da ureia, eu faço um processo nesse mecanismo, onde eu tenho alguns elementos para levar o grupamento amino até o fígado, e a partir do fígado eu consigo transformar esses elementos, esses grupamentos que chegaram com outras moléculas, na formação da ureia. Então, existe um ciclo também descrito por um grande pesquisador na área de bioquímica, que nós já falamos bastante a respeito dele, que é o próprio Hans Krebs, né? Foi quem descobriu o ciclo da ureia. Então, eu consigo produzir ureia no fígado e levar isso a partir do hepatócito para a corrente sanguínea, e para que isso chegue fisiologicamente, já que está fora da célula, fisiologicamente, eu vou ter através da fisiologia renal, a capacidade de fazer uma excreta nitrogenada. Então, eu tenho a conexão, olha, daquilo que chega fisiológico para o hepatócito, eu produzo, transformo através da bioquímica e levo isso de volta para a fisiologia, para o sistema, que acaba fazendo a sua eliminação, no caso da ureia, através dos rins e formação, de fato, da urina, né? Com eventos de desidratação. Claro que eu preciso solubilizar, né, esse sal. E aí já fica aí, de repente eu não lembro falar disso mais adiante, a necessidade da hidratação. Eu preciso fazer uma hidratação necessária, né? Uma hidratação mínima, para que eu consiga, inclusive, fazer essa excreta, fazer esse sal, essa ureia ser eliminada. Se eu tenho uma alimentação muito grande em proteína, se eu tenho uma alimentação muito grande desbalanceada desses componentes, e ao mesmo tempo tenho uma hidratação muito ruim, né, eu tomo pouca água, o que acontece? Eu posso acabar gerando um microambiente no rim saturado. Então, eu vou ter a precipitação da ureia e formar sais de ureia ali. É onde eu começo, inclusive, a ter a formação de alguns cristais, de alguns cálculos renais, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha alimentação, né? Aqui não é, claro, uma aula de orientação alimentar, eu nem tenho competência para isso, mas fica aqui uma mensagem extremamente importante da alimentação balanceada, da hidratação, isso é extremamente prudente quando a gente fala do bom funcionamento dos tecidos, né? Nós já falamos que glicose desidrata, nós já falamos que ureia aqui, olha, ela pode se precipitar nos rins, e nas câmaras renais tem então um processo de formação de cristais, né? Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com as dietas que se divulgam, que se comentam, né? Tendo aí no mínimo a compreensão de uma alimentação saudável, das necessidades desses ingredientes, né, desses itens, para que a gente possa então levar isso até ao funcionamento normal e adequado do nosso organismo. Então aqui a gente vai tratar, né, um pouco desses eventos. Eu vou trazer para vocês um pouco da fisiologia, que eu vou passar rapidamente do que nós teremos na nossa aula de hoje, né? E eu vou passar um pouquinho em fisiologia, não vou ficar tão preso em fisiologia,
porque não é o nosso foco de hoje, né? Senão a gente acaba prolongando muito, além dos 40, 50 minutos da aula, e isso acaba ficando chato, né? Então, quando a gente fala de proteínas, a gente está falando aqui de proteínas de um modo geral, né? Que são aquelas que podem ser provenientes da digestão de proteínas da dieta, né? E para essas proteínas tem um processo fisiológico acontecendo de absorção e transporte desses aminoácidos. Posteriormente, quando já dentro das células eu vou fazer um mecanismo de desaminação desses aminoácidos, né? É desaminação e não desanimação, né? Vamos deixar isso claro, né? Eu vou desaminar, é uma ação de desaminar, é uma ação de tirar o grupamento amino, que pode ser através de uma transaminação, né? Transaminação, eu vou transferir o grupamento amino. E desaminação é uma desaminação que eu vou retirar esse grupamento amino, sem a necessidade de fazer, então, esse transporte, essa transferência. Posteriormente, nós falaremos um pouco do ciclo da ureia, né? Chamando atenção para as reações do ciclo e os substratos e produtos que estão envolvidos nesse processo. E a gente, nesse mecanismo, a gente talvez fale um pouco de regulação desse ciclo. Então, o que eu estou falando para vocês em aspectos fisiológicos, aqui tem alguns dados importantes, né? A maior parte do nitrogênio, aqui eu vou ler essas informações para vocês, a maior parte do nitrogênio da dieta é consumido na forma de proteína, cerca de 70 a 100 gramas por dia, né? As proteínas são muito grandes para serem absorvidas pelo intestino e, sendo assim, devem ser hidrolisadas, quebradas, proteolizadas, né? Através de proteases. Então, as proteases são as ases, né? São as enzimas que quebram as ligações peptídicas, que aqui a gente chama de um mecanismo genérico chamado de hidrolisação, de quebra. Até a formação dos seus aminoácidos, né? Lembrando que aminoácido livre é aquele aminoácido que não está em cadeia, que não está em polímero, que não faz ligação peptídica com aminoácidos adjacentes, os quais serão absorvidos. Veja só, então quando a gente fala de proteína na célula, eu estou falando de uma proteína que foi sintetizada por ela. Eu não consigo trazer, inclusive, da alimentação, e eu preciso ter essa compreensão. Eu não trago a proteína inteira para o meu contexto celular bioquímico. Eu trago uma proteína que foi sintetizada pelas células. É lógico que eu tenho uma sinalização, que muitas vezes a proteína entra na célula, mas aqui eu estou falando de uma sinalização de uma proteína que foi produzida por uma célula já. Né? Então, eu sintetizo a proteína numa condição de contextualização. O que eu pego da dieta não é a proteína inteira. Eu estou pegando da dieta o meu pool, né? O meu conjunto de resíduos de aminoácidos livres, para que eu possa torná-lo resíduo, para que eu possa torná-lo uma estrutura, para que eu possa torná-lo em polímero. Isso é um ponto importante. As enzimas proteolíticas, né, que são as proteases, são produzidas por 3 órgãos, né, que no caso da fisiologia, eu trago uma aliança de estômago, pâncreas e intestino delgado. Né? Aqui uma figura bastante representativa disso que a gente está falando, né? Onde o estômago secreta o suco gástrico, que contém o ácido clorídrico e a proenzima pepsinogênio. E aqui, olha, pepsinogênio é quando eu tenho um zimogênio, né? Zimogênio é quando uma molécula, né, uma macromolécula, ela é produzida numa condição inativa e que precisa de uma clivagem posterior para alcançar a estrutura tridimensional ideal, para que tenha atividade ideal, para que tenha a conformação tridimensional, a estrutura 3D ideal para que ela exerça a sua atividade ótima. Isso acontece principalmente com moléculas, né, com macromoléculas que tenham função irrestrita de quebra. Por exemplo, é o caso de proteases. Eu não posso produzir proteases intracelularmente e deixá-las livres ali, porque elas podem romper proteínas que não deveriam ser rompidas. Elas podem quebrar ligações peptídicas de macromoléculas que não deveriam ser quebradas. Então, eu preciso ter um controle muito grande. Olha que bonito isso. Um controle muito grande desse processo, desse processamento estrutural. Um controle muito grande desses eventos que processam essas proteínas. Porque eu preciso torná-la ativa na condição específica. Eu preciso torná-la ativa no local específico. E normalmente essas proteases são liberadas, elas são jogadas para fora, para que exerçam então uma função extracelular. Né? Para aquelas que necessitam um turnover de proteínas intracelulares, nós já falamos disso em algum momento,
aí eu faço o turnover através da ubiquitina proteasoma. Vocês devem lembrar isso da aula de proteínas. Né? Você vê que tem muita informação para ser dita e a gente acaba prolongando um pouco em alguns pontos. Né? Então, o pepsinogênio ele é ativado também por outras moléculas de pepsina. Então, a própria pepsina, que é produto da clivagem do pepsinogênio, também auxilia na ativação de mais pepsinogênio através da clivagem. Então, a pepsina também é capaz de clivar novos pepsinogênios para ter uma concentração ainda maior da pepsina. Né? Então, tem uma ativação mútua, de tal modo que o que eu estou produzindo acaba ativando mais, e aí numa escalada de produção, de ativação da pepsina. A pepsina libera peptídeos e alguns aminoácidos livres. Vejam vocês que nem sempre eu tenho aminoácidos livres, sendo produto dessas reações. Eu tenho também peptídeos. Esses peptídeos são moléculas menores que proteínas, né? E normalmente, para que tenha ingresso na célula, se eu não me engano, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu acho que eu tenho um slide para falar disso, eu consigo trazer para dentro das células do intestino, né, dos enterócitos, eu consigo trazer aminoácidos livres e dipeptídeos e até alguns tripeptídeos, talvez eu consiga fazer essa internalização. Então, olha só, ao entrar no intestino delgado, aqui são algumas informações fisiológicas, polipeptídeos grandes produzidos no estômago, pela ação da pepsina, são subsequentemente clivados em oligopeptídeos e aminoácidos para o grupo de proteases pancreáticas. Então, eu trago aqui um produto já do estômago que está chegando já no intestino delgado para ter uma atividade das proteases pancreáticas, que é a tripsina, quimiotripsina, elastase e carboxipeptidases, né? Todas secretadas na forma de proenzimas. Aqui, proenzima, tenhamos uma compreensão desimogênea. Então, são enzimas produzidas na forma desimogênea, como forma de segurança, né? E ativadas pela tripsina aqui. Então, é a tripsina que cliva esse zimogênio, né? De tal modo que ativa apenas quando está lá fora, inclusive num pH adequado. Aminoácidos livres e dipeptídeos são absorvidos pelas células epiteliais do intestino. Então, é exatamente isso que eu estava dizendo no slide anterior. Aminoácidos livres e dipeptídeos são absorvidos nas células epiteliais intestinais, onde os dipeptídeos são hidrolisados, olha a importância disso, das quebras, antes de entrarem na corrente sanguínea. Então, antes que alcancem a corrente sanguínea, eles são quebrados, eles são tornados aminoácidos livres. E são apenas os aminoácidos livres que nos interessam para a construção de novas proteínas, né? Que a gente chama síntese de novo de proteínas, uma tradução específica em resposta ao mecanismo, ao processo de contextualização fisiológica. Você vê quanta coisa a gente tem para falar para vocês, né? Pessoal, e olha só, eu deixo claro aqui também que isso seria o conteúdo de uma aula presencial, né? Então, eu não estou deixando nada passar, tudo que eu falaria numa aula presencial, nós estamos alcançando com as nossas atividades remotas, né? Então, isso eu fico com a consciência bastante tranquila em relação à necessidade de levar vocês o que eu preciso de fato passar, né? A mensagem que fica de bioquímica é essa, a gente tem que ter, então, essa compreensão. Os aminoácidos são metabolizados pelo fígado, né? Então, aqui fica claro que eu tenho um evento que acontece no fígado e que, olha, o fígado sendo aí, se eu falo que o eixo principal do metabolismo energético é o metabolismo da glicose, o fígado é a unidade funcional do metabolismo. É ali que acontece boa parte da metabolização das estruturas, da transformação de moléculas, e é ali, mesmo que comece no determinado tecido estrepático, é ali que as coisas vão de fato tomar o seu rumo, né? Onde moléculas vão de fato ser transformadas em estruturas que possam ser reconhecidas por outros tecidos, né? Então, os aminoácidos, assim como os próprios triacilgliceróis, vocês devem ter falado isso na última aula, é lógico, na sua desconstrução, né, dos triacilgliceróis, né, você tem boa parte acontecendo no fígado e é ali que de fato eu tenho um desfecho dessas questões. Pois bem, vamos agora dar uma olhada em outros eventos, né, onde a gente consiga trazer o desfecho dessa orientação
fisiológica, né? Então, a concentração de aminoácidos livres nos líquidos extracelulares é significativa. Esse é um dado interessante. A concentração de aminoácidos livres nos líquidos extracelulares é significativamente menor do que no meio intracelular. Porque eu preciso desses aminoácidos intracelularmente, porque ali eu faço, de fato, a tradução. Ali tem os ribossomos, né? O retículo endoplasmático rugoso. Sistemas de transporte ativos são necessários para o movimento de aminoácidos do meio extra para o meio intra. Por quê? Porque dentro é mais concentrado. Não obedece o gradiente. Ele acaba indo contra o gradiente. Ele acaba, inclusive, favorecendo o gradiente, já que eu tenho mais aminoácidos livres dentro das células. Se eu olhar, então, para esse processo, nós teremos, então, a compreensão, olha, que o meio extracelular ele é rico, né, de aminoácidos, porém, numa concentração bem menor do que aquela concentração de aminoácidos livres intracelulares. Então, olha só, aqui tem mais ou menos um resumo do que nós falamos em relação a essa questão de transporte dos aminoácidos. As proteínas, os polipeptídeos, eles são quebrados, né? Chega aminoácidos livres, 40%, já na superfície luminal, né? Na superfície dos enterócitos, né? E 60% de oligopeptídeos, né? Que são peptídeos, são estruturas maiores que aminoácidos livres. Ainda nos restam algumas ligações peptídicas, né? Ou seja, aqui eu tenho um pool, um conjunto pequeno de resíduos de aminoácidos, e aqui eu tenho aminoácidos livres. Aqui em 60%, aqui em 40%. Então eu preciso transformar majoritariamente esses oligopeptídeos em aminoácidos livres. Por isso que eu tenho atividade de algumas enzimas, proteases, né? Na borda em escova. Lembra da borda em escova do tecido epitelial do intestino? Então, isso facilita, inclusive, que eu aumente a interação com essas estruturas, né? E quem estão ali, olha, compondo essas estruturas, né, luminais? Eu tenho endopeptidases, aminopeptidases e dipeptidases. O que são isso? São proteases que quebram ligação peptídica, quebram ligações peptídicas, né? E transformam. O aminoácido livre já estava livre, já está chegando aqui, ó. Os oligopeptídeos está sendo quebrado por esse conjunto de proteases, está chegando na forma de dipeptídeos e tripeptídeos. Então, o que era grande está dando origem agora a dipeptídeo ou tripeptídeo, e isso então consegue ser internalizado pelo enterócito. Lembra disso? Então, o enterócito tem a capacidade de trazer para dentro do compartimento intracelular dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres. Vejam vocês, dipeptídeo e tripeptídeo, eles acabam sendo substrato de enzimas que transformam esses dipeptídeos e tripeptídeos em aminoácidos livres, que são as dipeptidases e as tripeptidases, né? E aqui, claro, a gente mostra, já deixa aqui uma prova de que os bioquímicos eles não têm tanta criatividade, né? Porque, olha, dipeptidase, tripeptidase quebram dipeptídeo e tripeptídeo, respectivamente. E aí, inclusive, facilita um pouco a nossa compreensão desses processos extremamente complexos, né? Então, os aminoácidos livres aqui acabam se somando ao conjunto, né, ao pool de aminoácidos livres que, de fato, chegou via luminal, né, na superfície luminal do intestino, né? Então, o que vai para a corrente sanguínea é justamente aminoácidos livres, né? Então, peptidases fazem aquilo que nós falamos de hidrólise, quebra, e nesse processo nós temos a separação do que era que foi um dia resíduo de aminoácido, agora passa a ser aminoácido livre. E nós teremos depois essa compreensão desse mecanismo de desaminação, de retirada, então, do grupamento amino, do aminoácido, aqui, né? E esse processo faz com que sobre, né? Então eu tiro o grupamento amino e o que sobra, o que é? O que sobra é o seu esqueleto carbônico, né? O esqueleto carbônico varia de um aminoácido para outro? Varia, né? Mas um dia o professor William disse, né, nas primeiras aulas, que aminoácidos ele tem vários grupamentos, né? Ele tem uma estrutura comum entre eles. De fato, né? Eu reitero isso. Mas por que o esqueleto carbônico, produto da desaminação, ele é diferente de um aminoácido para o outro?
porque eu tenho a diferença do grupo R, lembra disso? O grupo R acaba tendo uma estrutura diferente, fazendo uma estrutura diferente entre os aminoácidos. E aí eu faço com que eu tenha aqui um alfa-cetoácido, né? Já estou trazendo uma palavra técnica nova. O alfa-cetoácido, o que é o alfa-cetoácido? Nada mais é que o esqueleto carbônico. Então, o alfa-cetoácido ele é diferente entre os diferentes aminoácidos, né? Ele tem um grupamento amino, um grupamento carboxílico e um próton, né? Formando 3 ligações com o carbono central. Porém, né, a glicina, do caso, o carbono não é quiral, né? Ele não é assimétrico, porque eu tenho também um próton ali no grupo R, mas ao mesmo tempo os outros tantos aminoácidos eles diferem entre si pela composição carbônica do grupo R. Então eu acabo tendo uma distinção de estrutura entre os diferentes alfa-cetoácidos das diferentes reações de desaminação que ocorrem nessas estruturas. Então, quando eu tiro o grupamento amino do aminoácido, eu acabo dando um destino para esse grupamento amino, a gente vai ver isso mais adiante, e ao mesmo tempo eu acabo dando um destino para esse grupo, esse esqueleto carbônico, né? Que de fato é o nosso próprio alfa-cetoácido, né? Que normalmente acaba sendo processado em intermediários do ciclo de Krebs. Quando a gente fala desse processamento, eu tenho aqui, olha, pelo menos, sei lá, centena de páginas do livro tratando particularidades entre os diferentes aminoácidos. Eu vou passar isso de modo geral e trazer os elementos, os principais produtos que de fato compõem o que a gente vai falar um pouco depois de reações anapleiróticas, né, que são reações de abastecimento, que são reações de preenchimento. Preenchimento, eu só preencho aquilo que já existe. E o que já existe? O metabolismo da glicose. Eu só faço preenchimento principalmente de intermediários comuns ao ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs já está acontecendo, né? Porque eu tenho como principal produto do ciclo de Krebs o acetil-CoA, que vem da descarboxilação pela piruvato desidrogenase e descarboxilação do piruvato, né? Aqui eu tenho, então, essas interrelações acontecendo. Adoro esse slide. Eu acredito que a gente tem aqui uma compreensão desses processos todos, né? Onde eu tenho aqui, olha, a proteína da dieta e proteína intracelular via ubiquitina-proteasoma, né? Aqui, através da fisiologia, eu chego a aminoácidos livres que são desaminados, né? Essa desaminação faz agora a célula hepática assumir um compromisso de jogar isso daqui para fora, excretar, fazer essa excreta nitrogenada através do ciclo da ureia, através, então, da excreção de ureia, né, como um produto de excreção, aí nitrogenado. E eu levo também esse esqueleto carbônico, que é tudo que sobra a partir da desaminação, a intermediários do ciclo de Krebs, e aí eu consigo, então, fazer produção de ATP, né? E, ao mesmo tempo, com o aumento da concentração de oxaloacetato, eu consigo fazer esse desvio para a gliconeogênese, né? Então, o oxaloacetato como um precursor de piruvato, que vai dar origem, então, a eventos relacionados à gliconeogênese. Perdão, acho que eu tampei aqui o microfone. Tudo bem? Então vamos um pouco adiante. Pronto, eu estava falando disso com vocês, acho que esse slide não é um slide novo para a gente, nós já vimos isso, né? E aqui traz o turnover de proteínas intracelulares, que eu preciso de uma reação, de um complexo, de uma sinalização proteasoma-ubictina, né? Então eu preciso fazer a ubictinação de proteínas-alvo, que são aquelas proteínas que perderam a sua estrutura tridimensional ideal, e eu tenho um reconhecimento molecular disso. E quem faz esse reconhecimento são as ubictina ligases, né, que são enzimas que ligam a ubictina nessas proteínas mal enoveladas, que perderam a sua estrutura tridimensional e que, por consequência, também perderam parcialmente as suas atividades, a sua atividade ótima, perderam a sua eficiência. O proteasoma, como um complexo multienzimático extremamente importante, porque ele reúne no seu complexo, ele reúne nessa complexidade molecular proteases que são capazes de quebrar essa proteína-alvo. Eu consigo quebrar qualquer proteína
qualquer proteína indiscriminadamente? Não. Eu só quebro proteínas que estão poliobictinadas. Só quebro proteínas que estão com uma cauda poliobictina. A quantidade de ubictina aqui ela varia um pouco, não se sabe exatamente quantas ubictinas são necessárias, mas o que se sabe é que precisa de uma cauda poliobictina para que os domínios de reconhecimento do proteossoma de fato consiga entender essa molécula, entender essa proteína como uma proteína com necessidade de quebra. Por quê? Porque perdeu função. Porque perdeu sua estrutura tridimensional ideal por alguma razão. Tá? E aí eu faço a quebra desses aminoácidos livres que estava compondo a minha proteína verde, né, o meu alvo, e eu preciso então fazer com que esses aminoácidos livres agora se tornam os monômeros, né, as pecinhas para a montagem de uma síntese de novo de proteínas. E eu fico também aqui, olha, mostrando para vocês que essas ubictinas que estão aqui, eu consigo reutilizar novamente para que eu possa, então, exercer esse papel de reconhecimento das proteínas mal enoveladas. Então, se um dia alguém perguntar para vocês, ou se vocês estiverem estudando esse tema, interconectando com fisiologia, quais são as origens dessas proteínas do nosso metabolismo de aminoácidos? A origem são dois. A proteína intracelular, que passou pelo processo de proteassoma e que permitiu a liberação desses aminoácidos livres para a síntese de novo de proteínas, e as proteínas da dieta, que traz aí um recordatório, né, uma mensagem fisiológica para que esses aminoácidos livres fiquem disponíveis para que as células possam utilizá-los nessa reconstrução de proteínas. Por que eu preciso reconstruir proteínas dinamicamente? E por que eu preciso, olha, vamos trazer um pouquinho antes. Por que eu preciso ter uma concentração ótima? Por que eu preciso ter uma concentração específica de aminoácidos livres? Porque a célula está em dinamismo com o ambiente, ela está sempre se contextualizando. E a capacidade da célula se contextualizar é através, lógico, de cascatas que levam essa informação até o núcleo, mas a resposta consecutiva a essas cascatas é a possibilidade de síntese de novo de proteínas. Então, eu preciso ter esses aminoácidos livres no momento que eu preciso fazer essa síntese de novo, né, para fazer contextualização. Então, eu não posso fazer variações nessas concentrações. Eu preciso manter constante. Então, para que eu tenha constante a concentração de aminoácidos livres no interior das células, eu preciso ter ingesta de proteínas, eu preciso exercer esse papel de turnover das proteínas mal enoveladas, e aí eu consigo ter, então, esse controle muito bem feito dessa concentração, de modo que eu consiga contextualizar. Pessoal, eu sei que ficou um pouco complexo isso, mas eu preciso sintetizar de novo proteína para contextualizar a minha célula, e para isso, então, eu preciso oferecer para a célula os seus elementos que montam esse quebra-cabeça durante a tradução lá no ribossomo, juntando, então, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, o ribossômico como um local, de fato, onde ocorre a síntese lá no ribossomo, e o transportador aquele que traz, né, o aminoácido decodificado pelo RNA ribossômico através da mensagem que veio dos códons, né, das sequências, das tríades que veio de mensagem para que chegou até ali através do RNA mensageiro. Isso daí provavelmente vocês terão em algum momento, ou vocês já tiveram isso em biologia celular. Esse é um processo muito, muito, muito importante, né? Porque se a proteína não está exercendo função, ela precisa ser quebrada, né? Ela precisa ser destruída, porque enquanto ela estiver ali, né, a célula entende que já existe, mesmo com uma eficiência ruim, e ela não produz uma nova, né, porque eu tenho um feedback muito importante ali da resposta. Se eu baixei a concentração de uma determinada proteína constitutiva, eu preciso sintetizar uma nova para manter aquela concentração constante. Por isso que as proteínas passam por turnover, para não dar esse falso feedback para a célula. A célula precisa entender que ela precisa sintetizar novas proteínas para exercer aquelas funções que não estão sendo exercidas, né? E que muitas vezes não o são por conta do mau enovelamento dessas proteínas que precisavam ter passado por proteassoma e não passaram. Então, o proteassoma ele é extremamente importante nesse processo. Desaminação, aqui eu tenho duas etapas importantes, né? Esse é um slide
importante para mim, particularmente, é um slide que foi feito pela minha orientadora de doutorado. Essa, inclusive, foi uma aula que eu apresentei. Eu gosto sempre de lembrar disso, né? Ainda que naquele dia foi com bastante adrenalina, né? Eu apresentei essa aula na qualificação do doutorado, né? Então, antes de defender o doutorado, isso em 2008, né? O tempo voa, o tempo passa rápido demais. Lá na Unicamp, eu apresentei essa aula para uma banca de bioquímicos para, então, estar qualificado, apto à defesa da minha tese, né? Da nossa tese, né? Na verdade, a gente constrói a pesquisa nesse país através de colaborações, e isso tem que ser feito cada vez mais, porque nós fazemos pesquisa ainda com problemas graves, né, de desnutrição, com problemas graves de corrupção, ou seja, o nosso país ele passa por características que fazer ciência parece algo que não deveria ser feito, né, no sentido, olha, eu preciso cuidar da saúde, preciso cuidar da nutrição de crianças morrendo de fome, mas ao mesmo tempo um país que não investe em ciência, e essas condições adversas nos colocam numa característica de bastante responsabilidade de utilização de dinheiro público, né? Por isso que a colaboração é extremamente importante, significativa na interpretação das demandas sociais e a capacidade que a universidade tem na transformação dessas demandas, né, levando para a sociedade algumas respostas, né, seja através de compreensão de um vírus como esse que a gente está passando agora, né, seja na construção da vacina, etc. Né? Então a gente precisa utilizar, dentre essas adversidades de um país terceiro mundo, ainda que um país em desenvolvimento, a gente precisa utilizar com bastante responsabilidade o dinheiro público. E aqui fica claro, eu sempre falo sobre isso, então, desculpa estar fazendo esse desabafo aqui no meio dessa nossa aula de aminoácidos, mas tudo bem. A gente tem aqui duas etapas importantes, a etapa de desaminação e depois a metabolização do alfa-cetoácido. Pessoal, eu não vou voltar a falar de alfa-cetoácido, então eu quero que já fique claro para vocês que a metabolização do alfa-cetoácido ele dá origem a compostos já conhecidos por nós. Quem são eles? Alfa-cetoglutarato, oxalacetato, succinil-CoA, fumarato, piruvato, acetil-CoA, acetoacetil-CoA, tá? Pessoal, eu tô lendo isso para vocês aqui, né? Isso não precisa decorar, não precisa ter isso na ponta da língua, né? Como a gente falava antigamente, mas eu preciso que vocês entendam que os alfa-cetoácidos eles participam de novas reações de transformação, onde eles são transformados de fato em moléculas já conhecidas, e aí a gente começa a falar um pouco de reações anapleiróticas, que eu também acredito ter um slide mais adiante para tratar sobre isso, tá? Nas reações de desaminações, né, a gente vai ter uma oxidativa e uma desaminação direta. Na oxidativa, a gente vai ter alguns intermediários, né, como o próprio glutamato, que vai ser um produto da aminação, né, da transferência do grupamento amino para o alfa-cetoglutarato. Então, alfa-cetoglutarato mais grupamento amino forma o glutamato, a gente vai ter um slide falando disso. E a desaminação direta é quando a gente faz esse processo não de transferência, mas a gente faz a retirada desse grupamento amino diretamente. Isso acontece com a serina e com a treonina, né, com esses dois aminoácidos. Tudo bem? A gente vai falar um pouco adiante acerca dessas reações. Aqui também não vou falar mais sobre isso, aqui está ficando claro para a gente que eu preciso, no processo de desaminação da serina e da treonina, né, elas podem ser desaminadas diretamente, como? Através de serina desidratase e treonina desidratase. O que elas fazem, né? Essas enzimas, elas desidratam o grupamento, elas desidratam o aminoácido e através intermediária ela acaba liberando o grupamento amino. Verifique, olha, eu preciso desidratar para depois reidratar, né? São eventos consecutivos que acabam chamando de aminoácido desidratase, serina desidratase ou treonina desidratase. O que eu preciso chamar a atenção aqui? Esses aminoácidos, eles foram, né, ambos, eles são desaminados, eles podem ser desaminados diretamente. Eu não transfiro esse grupamento amino para lugar nenhum. Eu apenas retiro, né, esses grupamentos. Já a desaminação oxidativa, eu tenho intermediários, né, que acabam estabilizando o grupamento amino. Então, no caso da glutamato desidratase, né, esses são elementos, olha,
coadjuvantes ao metabolismo específico dos aminoácidos específicos, mas que estabelece protagonismo nessas reações, porque eles oferecem moléculas que podem doar e moléculas que podem receber esses grupamentos amino. Então, a glutamato desidrogenase ela faz uma reação, olha, reversível, onde ela consegue colocar o grupamento amino, né, no alfa-cetoglutarato, formando glutamato, e também consegue fazer a sua desaminação. Ela tira o grupamento amino e restaura o alfa-cetoglutarato. Pessoal, presta atenção nessa reação, né? É uma reação chave nesses eventos que a gente está discutindo na aula de hoje. Transaminação. Né? Então, olha só, o alfa-cetoglutarato, que ele é precursor. Tudo bem? Houve um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a aula. Deixa eu ver o que aconteceu. Rapidinho eu já trago de volta aqui a nossa apresentação. Não sei por qual razão ela desapareceu. Vamos aqui. Colocar de volta. Permitir. Continua gravando. Pessoal, desculpa esse probleminha técnico aqui. Não sei se sumiu para vocês, mas aqui para mim sumiu. Né? Então, eu estou retornando aqui a apresentação. Né? Tudo bem? Vou aqui lá para o slide que a gente estava tratando. Perdão, pessoal, me chateia bastante isso, mas não vou me amedrontar, tá bom? Tá joia? Pessoal, então a gente estava falando exatamente aqui, olha, a aminotransferase, ela transfere o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, produzindo glutamato, e acaba, o que sobra desse aminoácido é o alfa-cetoácido, que é o esqueleto carbônico, que tem aqueles destinos que nós já falamos no slide anterior, né? E a partir dali eu consigo dar o destino do glutamato, né? Na verdade eu consigo dar o destino para o grupamento amino, que aqui está sendo carreado pelo alfa-cetoglutarato compondo o glutamato, mas eu consigo também, olha, colocar mais um grupamento amino no glutamato produzindo glutamina. Então a glutamina, ela consegue carregar na corrente sanguínea 2 grupamentos aminos, tudo bem? Então ela é bastante eficiente, né? Nesses processos. No músculo, acabo prevalecendo a quebra, né, de aminoácidos mais piruvato produzindo alanina. Lembra da alanina aminotransferase? O que a alanina aminotransferase faz? Né? A alanina aminotransferase transfere o grupamento amino de aminoácidos, né, que tem inclusive o alfa-cetoglutarato e glutamato como precursores, ela transfere para o piruvato. Né? Piruvato mais grupamento amino, a gente tem a formação da alanina, que acaba sendo uma molécula, né, um veículo de grupamento amino estável, extremamente importante. Então aqui a gente tem, olha, glutamato, alanina e glutamina como veículos importantes do grupamento amino. Essas estruturas, então, chegam de tecidos extrahepáticos para o hepatócito e, a partir, então, no hepatócito, elas serão encaminhadas para o ciclo da ureia. Né? Aqui, eu lembro, esse slide foi feito naquela apresentação que eu falei para vocês em 2008, antes do doutorado, onde a gente coloca, olha, que o glutamato mais grupamento amino acaba formando a própria glutamina. Né? E quem faz isso é a glutamina sintetase. Então, é a enzima que sintetiza glutamina a partir de substratos importantes, né, que é o grupamento amino e glutamato. Pois bem, então alanina, glutamina são os principais veículos de transporte do grupamento amino e com menos eficiência também o próprio glutamato, que faz aí a regeneração de alfa-cetoglutarato nos diferentes tecidos. Tá? Nós já falamos sobre isso, mas aqui eu estou trazendo de novo para a gente. Aqui uma relação de gliconeogênese, né? O músculo, a proteína muscular, perde o grupamento amino
para o glutamato, né? Então, o alfa-cetoglutarato mais grupamento amino forma o glutamato, né? Que talvez tivesse esse looping aqui, essa seta, né? O glutamato perde o grupamento amino pela alanina transferase. Ela transfere ele para o piruvato, formando a alanina. Então, quem que é a alanina? É piruvato mais grupamento amino. A alanina vai para a corrente sanguínea, chega no hepatócito e o processo inverso acontece com uma alanina aminotransferase hepática. O que ela faz? Ela passa o grupamento amino da alanina para o alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglutarato mais grupamento amino, glutamato. Tudo bem? E o que sobra é o próprio piruvato, que aí já vai dar origem à nossa gliconeogênese. Né? Processo inverso e vias antiparalelas à glicólise, né? Com 30% de reações irreversíveis, né? E através dessas reações a gliconeogênese buscou algumas ferramentas específicas nesse processo. 70% das enzimas, elas obedecem à lei da concentração, elas obedecem reações paralelas, né? Reações reversíveis. Tudo bem? O ciclo da alanina-glicose, a alanina transporta amônia, né? O grupamento amino dos músculos esqueléticos para o fígado, né? Isso tem a sua relevância, uma relevância muito grande. A importância do fígado para o metabolismo, né? O metabolismo desses eventos. A gente fala aqui, olha, que aminoácidos chegam da ingesta, né? O turnover de proteínas, então tem o grupamento amino, aqui eu estou falando de uma célula hepática, tá? Então aqui eu estou falando do rim, tudo bem? Esses eventos também acontecem nos rins, né? Também eu tenho a chegada de moléculas nitrogenadas através da alanina, através da glutamina, principalmente, mas a própria desaminação também acontece nas células hepáticas, né? Porque aminoácidos também estão chegando ali. Então eu tenho uma somatória de grupamentos amino, tenho um aumento da concentração desses grupamentos no hepatócito, porque ali eu faço o seu destino, é ali que eu faço o ciclo da ureia acontecer. Então, isso tudo, os aminoácidos livres chegam, eles são desaminados, né? São desaminados por transferases que transferem o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. O que sobra do aminoácido é o alfa-cetoácido, que vai dar origem, então, lá no hepatócito, né? Já está lá, em corpos cetônicos, glicose e ácidos graxos, né? Então, eu consigo formar intermediários importantes aos metabolismos dessas moléculas. O próprio glutamato, que foi gerado com a desaminação dos aminoácidos, eles agora passam a receber, né? A ser desaminado, né? E acaba concentrando aqui no hepatócito o grupamento amino. A alanina que chegou, então, dos tecidos musculares, elas são desaminadas também, restauram o piruvato e acaba liberando o grupamento amino. A glutamina que chegou, olha isso, a glutamina que chegou, né, a partir do músculo e de outros tecidos, ela é desaminada, né? A glutamina desaminada, o que sobra é o glutamato, porque o glutamato mais grupamento amino, né, eles são substratos da glutamina sintetase, lembra que nós falamos? Então, a glutamina sem grupamento amino é o glutamato, aqui o grupamento amino que ela perdeu. Eu vou aumentando a concentração de grupamento amino no hepatócito. O glutamato perde esse grupamento amino, aumenta a concentração de grupamento amino no hepatócito. Porque é a partir dali que eu vou fazer, então, a produção da ureia. Então, eu consigo, olha, através da glutamina e glutamato, restaurar o alfa-cetoglutarato, que vai buscar, inclusive, mais grupamento amino lá da desaminação dos aminoácidos livres que estão chegando nos hepatócitos. Tudo bem? Aqui são as reações anapleróticas que eu falei para vocês. Alguns aminoácidos que são os rosinha, né, desses boxes, né, rosinha, são aminoácidos glicogênicos e aqueles que estão em azulzinho são aminoácidos cetogênicos. Então, os azulzinhos, está vendo? Olha, eu acabo aqui azulzinho, aqui os demais rosa, né? Os rosas são os glicogênicos que vão dar origem, olha, a essas moléculas aqui. Então, aqui é o ciclo do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs, onde eu tenho, então,
essas reações anapleiróticas acontecendo com o metabolismo dos alfa-cetoácidos, né? Arginina, glutamina, histidina, prolina, dão origem a glutamato, isoleucina, metionina, tirolina, valina, succinil-CoA, isoleucina, leucina, triptofano, acetil-CoA, né? Piruvato, alanina, cisteína, glicina, serina, triptofano. Você vê, triptofano, não é o caso do triptofano. Deixa eu ver aqui. Alguns aminoácidos, eles acabam participando de várias vias, inclusive, né? Acabam tendo alguns desfechos dependendo da necessidade, né? Tem essa capacidade também. Então, aumenta a concentração de aceto-acetil-CoA e acetil-CoA acaba favorecendo a cetose, né? Acho que vocês viram isso na aula de lipídio, né? A produção de corpos cetônicos, a cetogênese, né? E isso é um mecanismo extremamente importante em processos de jejum. Gliconeogênese acontece muito em jejum noturno, cetose em jejum muito prolongado. Tá? Formas de excreção da amônia, nós temos três diferentes, né? Na verdade, eu vou colocar amônia aqui, mas na verdade é formas de excreção do grupamento amino, né? Que pode ser na forma de amônia, que pode ser na forma de ureia, que pode ser na forma de ácido úrico. Tá? No nosso caso, a concentração da nossa excreta majoritariamente é ureia. Então, eu tenho um desfecho, né? Uma excreta nitrogenada na forma de ureia. Tudo bem? Pessoal, então agora a gente vai chegar no final, já no terço final dessa apresentação, a gente vai chegar no ciclo da ureia, né? Onde a gente vai ver então a transformação desses elementos, né, desse grupamento amino que estão concentrados por diferentes origens, concentrados no hepatócito, porque ali de fato onde ocorre o ciclo da ureia, né? Então a localização dele no fígado, nos hepatócitos. Ocorre onde dentro do hepatócito? No citosol e na mitocôndria. Tudo bem? É aí que a gente vai, então, dar uma olhada nesses próximos slides, olhando, então, interpretando, então, essas reações, que se estabelecem com um mecanismo como pré-requisito. Eu tenho um pré-requisito desses eventos sendo feito. Então, tem algumas reações como pré-requisito ao ciclo da ureia. É quando eu preparo o grupamento amino para entrar no ciclo da ureia. O grupamento amino, ele não entra assim tão simplesmente. Ele precisa compor uma molécula substrato da primeira reação do ciclo da ureia, que é a ornitina transcarbamilase. Então, eu trago, olha, do citosol para a mitocôndria, eu já trago glutamato, trago glutamina. Essas desaminações ocorrem dentro da matriz mitocondrial e estou aumentando a concentração de grupamento amino aqui. Tudo bem? Então, o glutamato que chega, ele perde esse grupamento amino e forma alfa-cetoglutarato diretamente, mas ele também pode ser substrato, olha, da aspartato-aminotransferase. O que a aspartato-aminotransferase faz? Ela pega o grupamento amino do aspartato, passa para o oxalacetato e produz aspartato. Tudo bem? Então, o glutamato, ele é substrato da glutamato desidrogenase e ele é substrato da aspartato-aminotransferase. O que a aspartato-aminotransferase fez? Transferiu o grupamento amino dele para o oxalacetato, produzindo aspartato. Então, quem que é o aspartato? É o oxalacetato, 4 carbonos, mais grupamento amino que veio do glutamato. O que sobrou do glutamato sem o grupamento amino? Alfa-cetoácido. Perdão, alfa-cetoglutarato. O glutamato também pode ser substrato da glutamato desidrogenase. O que sobra, né? Quem são os produtos? Os produtos da glutamato desidrogenase são o grupamento amino e o que sobrou dele, que é o próprio alfa-cetoglutarato. Tudo bem? Então, eu consigo concentrar alfa-cetoglutarato na matriz mitocondrial como produto das reações de aspartato-aminotransferase e da glutamato desidrogenase. Pessoal, qual a importância disso? Por que eu estou chamando a atenção dessas duas reações precursoras das moléculas que chegam no ciclo da ureia? Porque eu estou falando aqui, olha, de estruturas que estão com uma corzinha. Presta atenção nessa corzinha. Tá? Aqui o grupamento amino está em azul. Aqui o grupamento amino do aspartato está em verde. Tá? Vamos prestar atenção nisso. O grupamento, vamos esquecer um pouquinho do aspartato e deixar ele um pouquinho em stand-by aqui. Tá? Ele ainda está dentro da matriz mitocondrial.
Vamos olhar agora para o destino do grupamento amino, tá? O grupamento amino, então, que chegou, olha, do glutamato, que chegou da glutamina, trazidos, então, de tecidos extrahepáticos e do músculo, né? Então, eles chegaram na matriz mitocondrial, esses grupamentos, lá no hepatócito, e a partir dali eu vou fazer uma preparação dele para que ele inicie o ciclo da ureia, para que eles se tornem, né, substratos da primeira reação do ciclo da ureia. Então, a enzima que faz essa transformação é uma enzima precursora do substrato da primeira enzima do ciclo da ureia, que se chama carbamoil fosfato sintetase. A carbamoil fosfato sintetase, então, ela tem a capacidade de transformar, ela transforma o grupamento amino em uma molécula que é reconhecida pela primeira enzima do ciclo da ureia. Quais são esses nomes? Então, a carbamoil fosfato sintetase transforma seus substratos, dentre eles eu tenho o grupamento amino, em uma molécula que é facilmente reconhecida pela primeira enzima do ciclo da ureia, que no caso é a ornitina transcarbamilase. Tudo bem? Quem são esses substratos? Quem são esses produtos? É só olhar o nosso slide que a compreensão chega, né? Eu tenho aqui, olha, bicarbonato, tenho o próprio grupamento amino e tenho 2 ATPs como substratos. De quem? Carbamoil fosfato sintetase 1. O que eles produzem? Principalmente carbamoil fosfato. Quem que é carbamoil fosfato? Essa estrutura aqui. O que eu tenho nessa estrutura aqui? Tenho o grupamento amino, azulzinho, e tenho o carbono do bicarbonato. Tudo bem? Carbono do bicarbonato aqui está em amarelo. Tudo bem? Então, eu já distingui, olha, o azulzinho para o grupamento amino, já distingui o substrato do carbamoil fosfato sintetase 1, bicarbonato, sendo um doador aí de carbono, e também estou tendo um gasto de ATP. E já chamei a atenção que o verdinho do grupamento amino aqui do aspartato, ele também está destacado. Tudo bem? Então, eu estou chegando aqui na produção de carbamoil fosfato. Por que eu estou produzindo carbamoil fosfato? Porque é um dos substratos da ornitina transcarbamilase, que é a primeira enzima do ciclo da ureia. Tá certo? Como que isso acontece, então, nessa transformação? Ela utiliza esses 3 substratos, né, 2 substratos com gasto de energia, onde ela faz, olha, ela gasta 2 ATPs. Esses 2 ATPs, se nós fizermos uma conta aqui, quantos fosfatos eu estou utilizando na minha molécula? 1 fosfato. Né? Quantas moléculas entraram? Entraram 2 ATPs. Né? 1 ATP, olha só, 1 ATP ela apenas quebrou para obter a energia dele. Tá? Ela quebrou esse ATP e transformou 1 ADP mais 1 fosfato inorgânico. Então, um desses 2 ATPs foi apenas para doar a energia que ele estava levando na sua estrutura. Tudo bem? O outro ATP desses 2, o segundo ATP, ela pegou um fosfato do que tinha 3. Então, um ATP que tinha 3, ela pegou um fosfato, sobrou o ADP. Então, por isso que são 2 ADPs e um fosfato. E o outro fosfato que está faltando aqui? Na verdade, ele foi colocado no meu carbamoil. Né? Carbamoil fosfato. Então, carbamoil fosfato foi sintetizado pela carbamoil fosfato sintetase 1 através de gasto de 2 ATPs, onde os substratos são grupamento amino e bicarbonato. Tudo bem? Pois bem, chegamos na nossa primeira reação do ciclo da ureia. E essa reação do ciclo da ureia, ela é feita então com 2 substratos. Quem faz isso é a ornitina transcarbamilase. O que ela faz? Ela faz transformação, ela é uma enzima. Quem são os substratos? O próprio carbamoil fosfato, produto da carbamoil fosfato sintetase 1, que é a nossa reação preliminar, que eu disse para vocês, uma preparação no grupamento amino para chegar no ciclo da ureia, e ornitina. Então, ornitina e carbamoil fosfato são substratos da ornitina transcarbamilase. Isso acontece em que lugar? Acontece no hepatócito, especialmente na matriz mitocondrial. A ornitina transcarbamilase, então, transforma carbamoil fosfato e ornitina em citrulina. Olha na estrutura da citrulina aqui, o amarelinho do bicarbonato e o azulzinho do grupamento amino. Ele está sendo levado adiante. Tá certo?
Citrulina, então, vai ser substrato da nossa segunda reação. A nossa segunda reação ela é dividida em duas etapas, né? Que é feito pela arginina succinato sintetase. A arginina succinato sintetase, o que ela faz? Ela transforma a citrulina em arginina succinato. Só que nesse processo de transformação, eu não vou chamar a atenção dessas estruturas, mas eu vou chamar a atenção do que está saindo da mitocôndria lá, ó. Então, a citrulina saiu da mitocôndria, a segunda reação já é uma reação citosólica, não é uma reação mitocondrial, apenas a primeira reação do ciclo da ureia acontece na matriz mitocondrial, que é da ornitina transcarbamilase, que utiliza um produto da carbamoil fosfato sintetase 1, o carbamoil fosfato, que nós já discutimos, né? Então, fora da mitocôndria, no citosol, acontecem as demais reações do ciclo da ureia. Então, o que acontece lá fora, se a maquinaria molecular para essas transformações encontra-se no citosol, eu preciso translocar, né, trazer a citrulina, que é produto da primeira reação, para o citosol. Então, a citrulina foi translocada. É um dos principais substratos da arginina succinato sintetase. Quem também é substrato da arginina succinato sintetase? O aspartato, que foi produzido lá em cima, lembra dele? Através da aspartato aminotransferase, que fez a transferência do grupamento amino do glutamato para o oxaloacetato, formando aspartato. Esse aspartato sai também e se torna substrato da arginina succinato sintetase. O que a arginina succinato sintetase sintetiza? Arginina succinato. Tá certo? Então, olha, eu tenho fonte de composto nitrogenado chegando na forma de citrulina e chegando na forma de aspartato. Então, aqui no arginina succinato, eu já faço o diagnóstico. Olha, o grupamento amino que veio do carbamoil fosfato e que foi carregado pela citrulina, e também tem o grupamento amino que foi trazido pelo glutamato lá em cima, que chegou no aspartato, que foi trazido aqui como substrato da arginina succinato sintetase e que está em verde, né? Pronto. Então, estou conseguindo chegar numa estrutura, já uma estrutura intermediária do ciclo da ureia. E a partir dali, eu faço, então, as outras duas reações que compõem as 4 reações do ciclo da ureia. O substrato, então, da terceira reação é o próprio arginino succinato. O que o arginino succinato será transformado? Ele será transformado pela arginina succinase, uma enzima, né, que tem como substrato o arginino succinato. Ele será transformado em produzido o quê, né? Arginina e fumarato. Tudo bem? Então, o arginino succinato produzido na segunda reação do ciclo da ureia será substrato da terceira reação, olha, transformação em cascata. Será transformado pela arginina succinase em fumarato e arginina. Tá? A arginina continua no ciclo. Olha só na arginina, na sua estrutura, o que tem? Grupamento amino vindo do carbamoil fosfato, grupamento amino vindo lá do aspartato e o carbono vindo lá do substrato da carbamoil fosfato sintetase do próprio bicarbonato. Tudo bem? A arginina, então, que tem essa estrutura longa, será substrato da arginase. O que a arginase faz? Né? A arginase, né? Aqui é o sotaque do interior. Né? A arginase ela tem a capacidade de transformar a arginina. Essa é uma aula difícil para dar para quem mora no interior. Né? É quando a gente fala de arginina, de arginase, ornitina. Né? Então fica aí uma brincadeirinha, ainda que bobinha. Então, a arginina ela é substrato da arginase, né? Que vai transformar esse substrato em produto. Quem são os produtos da arginase? Os produtos da arginase são ornitina e ureia. Olha isso que bacana, né? Então, eu produzi ureia. Eu consegui produzir ureia fazendo uma comunhão das reações da matriz mitocondrial e das reações da matriz mitocondrial e das reações, principalmente do citosol. Né? É lógico, falei principalmente, mas as duas etapas elas são extremamente importantes para que eu tenha a construção dessa estrutura aqui, que é a nossa excreta nitrogenada. Isso vai para a corrente sanguínea e isso é eliminado através dos rins. Pessoal, então aqui, olha, se eu olho a ureia, produto da arginase, eu tenho o grupamento amino vindo do aspartato, que foi produzido pela aspartato aminotransferase dentro da matriz mitocondrial,
que teve como doador de grupamento amino o glutamato, lembra disso? Acho que vale a pena depois voltar o slide para vocês olharem. Esse grupamento amino ele foi trazido para o citosol. No citosol, na forma de aspartato, eu acabei veiculando ele nas minhas reações, né? Através da produção de arginina succinada, e agora no desfecho principal, que é a produção da ureia, eu tenho ele aqui, ó. Tem o grupamento amino que veio lá da desaminação na matriz mitocondrial de compostos nitrogenados de tecidos extrahepáticos, né? E aqui foi substrato da carbamoil fosfato sintetase 1 e que está aqui representado em azulzinho. E eu tenho como carbono central aqui, ó, o carbono proveniente do bicarbonato, também substrato da carbamoil fosfato sintetase. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente chega já numa conclusão dessa apresentação, onde a gente chegou desde os processos de quebra da ligação peptídica até a formação da ureia, né? E na arginase eu tenho 2 substratos, isso eu não posso esquecer de falar, né? Senão de nada disso teria valido a pena, né? Nós barraríamos, nós não permitiríamos que de fato fosse um ciclo, nós não permitiríamos que de fato esse ciclo fosse finalizado e recomeçasse, né? Porque eu preciso, para a primeira reação do ciclo, para a ornitina transcarbamilase, eu preciso de restaurar a ornitina. A ornitina é o substrato da primeira reação junto com o carbamoil fosfato. Então, a ornitina transcarbamilase, primeira reação que ocorre na matriz mitocondrial, ela é feita por, como substrato, são carbamoil fosfato e ornitina. Ornitina foi produzido onde? Carbamoil fosfato, produto da carbamoil fosfato sintetase 1. E ornitina, quem produziu? Quem produziu foi a arginase. E é justamente o elo, né? O papel, pessoal, entre aspas aqui, tá? Fazendo só uma observação. O papel que o oxalacetato faz no ciclo de Krebs, sendo um dos substratos da citrato sintase, a primeira reação do ciclo de Krebs, a ornitina faz aqui. É quando eu tenho o elo sendo estabelecido entre a última reação do ciclo e a primeira reação do ciclo. Lembrando que a arginina, que a ornitina, que foi produzida pela arginase, então a arginase produziu quem? Ureia e ornitina. Isso foi onde? No citosol. Onde ocorre a primeira reação do ciclo da ureia? Matriz mitocondrial. Então eu preciso levar essa ornitina para a matriz mitocondrial para que de fato ela consiga participar novamente dessas reações e que de fato consiga suprir como substrato da primeira reação e isso de fato aconteça de forma cíclica. Pessoal, então aqui fica claro para a gente, né, na nossa apresentação de hoje, que eu consigo, através de metabolismo dos aminoácidos, eu consigo dar um desfecho para o grupamento amino, né, em eventos iniciais de desaminação e transaminação, onde eu tenho intermediários importantes, né, e já discutido amplamente com vocês, que é o glutamato, o alfa-cetoglutarato, onde eu tenho aminotransferases, né, que iniciam esse processo de veiculação do grupamento amino. Eu tenho uma preocupação de transporte desse grupamento amino até o hepatócito, de modo que ele se estabeleça em transporte de modo, como que eu digo, estável, né? E para isso eu tenho principalmente glutamina e alanina como veículos. Nós falamos que se chega no hepatócito e ali na matriz mitocondrial são desaminados, aumenta a concentração de grupamento amino como substrato da carbamoil fosfato sintetase 1, e a partir dali eu tenho então o desfecho do grupamento amino alcançando a produção da ureia em conjuntos de reações que acoplam matriz mitocondrial e citosol, e que além disso, né, eu tenho lá no início, como resultado da desaminação e transaminação, um destino um destino do que sobra, né, do esqueleto carbônico, para que se forme especificamente em cascatas de transformações que se formem estruturas reconhecidas já no organismo, reconhecidas já no metabolismo energético, que de fato vem preenchendo, que vem fazendo reações anapleróticas
principalmente estruturas que são reconhecidas pelas enzimas do ciclo de Krebs. Então, eu consigo alimentar o ciclo de Krebs com o metabolismo acessório ao metabolismo dos carboidratos, aqui sendo metabolizado o alfa-cetoácido, que é o esqueleto carbônico, produto da desaminação dos aminoácidos. Tudo bem? Pessoal, essa acho que não tem mais slide aqui. Deixa eu ver, tá meio travando hoje aqui a nossa apresentação, mas é isso, olha lá, não tem mais slide. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Fica aqui a mensagem sobre o metabolismo de aminoácido e eu me coloco à disposição de vocês caso alguma dúvida aconteça, caso vocês queiram discutir algum outro assunto, tá bom? Sempre um prazer poder falar com vocês, ainda que nesse canal remoto, mas a gente tem feito aí da melhor maneira. Acho que vocês estão percebendo que há um esforço extremamente reconhecido, né, pelas apresentações, pelos nossos professores. Isso de fato tem suprido um pouquinho dessa ausência do contato, um pouquinho dessa ausência das atividades presenciais. Em termos de conteúdo, olha, sinceramente, não vejo nenhum déficit, né? A gente está fazendo um caminho bastante... Eu acho que a construção desse caminho está acontecendo de modo mútuo, né? Vocês dando a resposta de um lado, a gente dando a resposta de outro, e aí utilizando de ferramentas que o próprio avanço tecnológico propicia, né, nos dias de hoje. Tudo bem? Fica aqui então a mensagem, fico à disposição por e-mail ou por qualquer outro veículo que a gente venha a discutir acerca desses assuntos, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho sobre bioquímica com vocês. Espero de alguma forma ter contribuído na formação desse aprendizado, onde a célula se contextualiza, onde a célula tem a capacidade de prevalecer reações frente a uma necessidade fisiológica. Tá joia? Muito obrigado, pessoal.